Bom dia, querida. Bom dia, Lua. Bom dia, bom dia. Como que você tá por aí? Tô fugida de criança, que tem muita criança nessa minha casa. Arrumei um canto aqui numa varanda, disse assim, pelo amor de Deus, ninguém me acha. Eu também tô fugida. O planejamento era eu estar sentada no lugar que eu me dispus a estar, mas também não funcionou. E eu estou aqui no quarto do João, que é onde a gente pode estar nesse momento. É o que temos. É o que temos e a vida é isso. E é um pouco sobre isso, gente. Eu estou muito feliz. A Lua sabe o tanto que eu tenho admiração e quanto que ela me inspira, o quanto que ela é incrível. Eu sou assídua dos programas dela. Ela dispensa apresentações. A Lua é mãe do João, da Irene, da Tereza e do Joaquim. Educadora parental, especialista emocional, criou a Amparo, que tem um monte de curso de parentalidade, de irmãos, enfim, abarca. Eu sou, você sabe, então sou super fã. Estou muito, muito, muito feliz de ter você aqui nesse espaço, porque quando começou tudo isso, eu acho que nunca foi. A gente já ouviu dizer que era difícil inteligência emocional em algum momento, né? Assim, cuidar dessas emoções já foi difícil em algum tempo. Mas agora, pediram pra gente aprender a fazer tudo. Juro, Tá Lua. radical, né? Meu, simplesmente arrancaram o nosso chão e falaram, amiga, tem que aprender alguma coisa sobre emoções agora. Porque senão, não sei como vai ser. E eu te convidei mesmo para esses caminhos, para a gente conversar um pouco sobre isso. Porque aquele planejamento que a gente tinha feito, ou a estruturação da rotina no começo do ano, e nada mais funciona. Não tem. É a falta do controle completo, vivendo uma situação enxurrada de informações que a gente não sabe o que está por vir ainda, e acho que a gente nem sabe o que vai acontecer nesse processo. E aí eu me peguei assim, no mesmo dia, vivendo tudo tão contraditório, tão intenso, descontando nas crianças, não conseguindo entender as emoções das crianças nem as minhas. Então, a gente simplesmente tem que aprender a fazer um home office, que a gente nunca fez. O gestor tem que colocar um home office de pé em 3 dias numa empresa. Como Uma faz loucura. tudo isso assim, né? E como a gente concilia tudo isso em meio. Eu sei que você tem uma fala que me pega muito, que a responsabilidade das nossas emoções continua sendo nossa, e cuidar delas é uma responsabilidade nossa. E aí aqui veio já um comentário que pediram para a gente fazer o que as mães já faziam há muito tempo. E eu concordo em partes do que a gente está tendo uma oportunidade de mostrar e de conviver em família, com as famílias aqui, os homens estando em casa. Eu acho que tem grandes oportunidades também. Mas eu te trouxe para essa conversa para você trazer uma palavra para gente, para você trazer algum caminho para a gente poder trocar sobre emoções, Lua. Nunca foi tão difícil e a gente vai ter que aprender a conduzir esse barco em meio à maior turbulência de todas Sim. que ninguém nunca viveu. Eu acho que eu tô muito otimista, Cami. De verdade. E eu tenho que falar isso com muito cuidado, porque eu sei que tá todo mundo ao meu redor batendo a cabeça no medo, no caos. E é óbvio que esse otimismo, ele não é linear, ele não é assim, todo dia eu tô, uhul, vamos lá, galera, isso vai passar. Não, eu também tenho meus momentos onde eu preciso me recolher, eu preciso respirar. Eu tenho o enorme privilégio de morar numa casa com um quintal enorme. Do meu lado não tem vizinho, é só mato. Então eu posso sair da minha casa, posso correr. E isso tem me ajudado a voltar para esse lugar de otimismo e de centro. Mas eu acho que tudo isso que está acontecendo é um recado muito urgente para a gente ver e analisar como a gente tem vivido a nossa vida no último século. Né? Então a gente se ausentou da casa, a gente se ausentou desse lugar do estar, do cuidar, da monotonia, da quietude. Né? Tudo é muito. Eu lembro, eu morei em São Paulo 9 anos, né? 3 dos meus 4 filhos nasceram em São Paulo. E eu lembro de um determinado momento, já na nossa reta final da minha relação com São Paulo,
eu lembro desse sentimento que me acompanhava, que era assim, essa necessidade de ter que entreter todo mundo, de ter que fazer coisas com as crianças o tempo inteiro. Então tinha que ver a exposição, tinha que ver o museu, tinha que ver o filme, tinha que estar naquele piquenique, tinha que estar na praça, tinha. Então isso, a vida como ela acontecia antes de tudo isso, ela tirou a gente desse lugar que precisa ser o nosso lugar de abastecimento. Por mais cansativo que seja cuidar das crianças 24 horas, e né, ainda mais porque a gente assume isso muito sozinha, muito solitariamente, esse lugar precisa ser um lugar onde a gente se abasteça também, porque são as nossas escolhas. E aí a gente vai entrar numa outra questão, né? Eu sei que nem sempre a maternidade é uma escolha, é uma imposição, e tudo bem, mas se a gente encarou essa missão, vamos lá, por que a gente está tão desesperado? Óbvio que tem um medo real, né? De morrer, de adoecer, de faltar grana, porque vai faltar. Né? Então, tudo isso são medos reais que a gente não controla. Eu acho que o controle e o medo que você está trazendo aqui, a gente nunca teve controle de nada. E agora está estampado na nossa cara. E aí, isso desestrutura, porque o desconhecido nesse momento de ter... O que eu faço depois? O depois a gente não tá sabendo muito bem quando vai ser. E aquilo que a gente tem tão estruturado, do que você tá falando de entretenimento, eu também já quero fazer aquela ressalva que eu tô fazendo em todas as lives, que também não é a obrigação da gente ter um entretenimento em casa com as crianças o tempo inteiro. Um monte de atividade pra gente tem que fazer cozinhar com as crianças, tem que... fazer yoga, tem que fazer... Não tem que nada também de novo. Tem que fazer atividade, pintura, sei lá, origami, tem que abrir no Pinterest 300 atividades. Eu não sei fazer nada no Pinterest. Eu não sou um caos, uma desorganização, mas eu vou ter que, de novo, eu acho que o que você está trazendo, a gente vai ter que aprender a gostar, né? E ficar aqui na quietude. O que é muito difícil, porque a gente, muitas vezes aqui, tem muita gente que trabalha. E o trabalho, ele tem uma relação confusa, porque às vezes a gente vai para o trabalho como fuga também da nossa casa, das nossas escolhas, das nossas crianças. Total. Os homens fogem. Ah, tenho que ir. Tchau. É muito importante, o trabalho é muito importante, né? E aí a gente olha para nossa casa, é difícil, tem uma criança chorando, a gente não sabe o que fazer com essa criança, a gente acha que tem que fazer alguma coisa. E aí vira uma grande confusão. E que a gente não. E o coração fica assim, ó. Aí quando você vê, você não tá respirando. Quando você vê, você tá parada. E a gente não sabe o que fazer. Então, eu queria te ouvir mesmo nesse lugar de. E agora, sem controle? Como faz? Boia. Boia. Boia e assim, é isso. Assim, estamos diante da nossa. Temos a dimensão agora muito concreta da nossa falta de controle. Ó. Oi! Chegou um filho no currículo. Temos dimensão da nossa falta de controle. A garrafa tá... Eita, deixa eu ver aqui. Agora, ó, depois você vai ter que pedir ajuda pro papai para resolver esse tipo de problema. Tá bom? Você vai lá? Desamassei. Então, assim, a gente tá com a dimensão real da nossa falta de controle, né? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai precisar se entregar um pouco. A gente vai precisar entender que é aqui agora, não tem mais planejamento. E se você for essa pessoa que precisa fazer coisas e você vai se colocar o seu dia inteiro, você vai conseguir agendar 10 atividades para o seu filho, 10 atividades lúdicas para o seu filho. Você vai conseguir manter sua casa limpa e organizada. Você vai conseguir fazer as refeições. E assim, você e o outro, né? Você e o seu companheiro ou a sua companheira. Por que a gente assume que só a gente tem que fazer tudo? As mulheres têm que entreter as crianças, arrumar a casa, fazer comida. Não, gente, a gente está diante de uma nova realidade. A gente vai precisar boiar, respirar e se entregar um pouco para o fluxo, que é um fluxo que a gente não controla. Né? Eu tenho visto as pessoas paralisadas por causa do medo, sabe, Cami? E o medo, ela é uma energia que ela é uma emoção que ela movimenta muita energia dentro da gente. Se você sente medo, se você já sentiu medo de ser assaltada, por exemplo, você vê assim, você paralisa e depois tem aquela descarga de energia, o coração acelera, a perna
né, paralisa, fica pesada. Então, no corpo, tem uma quantidade de energia sendo produzida junto com o medo enorme. Enorme. Então, a gente precisa olhar para essa quantidade de energia sendo produzida no nosso corpo para que a gente volte para o centro. Porque é esse medo, esse pensamento que vai lá na frente o tempo inteiro, tentando prever, tentando adivinhar, tentando controlar, que faz com que o ar falte. É a ansiedade, né, Lu? A gente vive no futuro e esse medo que você está trazendo, como a gente cuida dele? O que a gente tem na mão pra gente? Tem gente aqui falando que tem mães que estão separadas, que não tem outra pessoa em casa. Tem pessoas também trazendo, acho que a Thaís Farage perguntou que ela está se sentindo super perdida no rolê com um filho com pai separado. E aí, assim, tem aí uma demanda pra gente também pensar e como que faz essa divisão nesse momento, como que convida o outro para estar num momento de isolamento social e como a gente... Eu não sei, eu tenho uma amiga que é separada, que tem filhos, ela tem preferido ficar uma semana com a criança, com os filhos, e uma semana fica lá com o pai. E aí eles acordaram esse deslocamento, o pai também parou, está fazendo home office. E isso tem que ser falado, né? Isso tem que ser dito. E é óbvio que eu sei que tem homens que fogem dessa responsabilidade, que não vão querer ficar com o filho. Mas nessa hora, é assim, o que é que você dá conta? Você dá conta, porque tem também as mães que não querem que o filho vá, porque não vai ser do jeito, né? O filho vai sofrer. Estamos todos sofrendo. Estamos todos sofrendo. O que é que a gente vai querer dar conta? E aí tem uma coisa, né, que eu tenho visto, assim, essa competição entre as mães que querem fazer tudo, que querem entreter a criança, versus a mãe que diz, ah, não, foda-se, eu não sou essa mãe. Você promover o entretenimento para o seu filho é também uma forma de você cuidar da emoção e da energia daquela casa. Não é só porque você vai ganhar uma estrelinha de boa mãe, a boa mãe do coronavírus, sabe? É porque se você deixar aquela criança na frente da televisão o dia inteiro, ou do tablet, ou do que quer que seja, você está deixando de ter uma oportunidade de fazer essa criança entrar num ritmo da casa, de colaboração, né, de compreensão, de diálogo. Então, é óbvio, gente, que eu sei que tem situações extremas, assim, eu sei que tem bebê que não dá sossego, o bebê não fica na frente da televisão, é sling. E esse cansaço, ele já existia. Né? A gente está acessando, na verdade, além do medo, muitas outras memórias, sabe, Cami? Desse estado de afastamento. Eu vi isso, muitas outras memórias. Tem a ver com puerpério. Eu recebi uma mensagem que para as mulheres a gente já teve uma experiência que é o puerpério, que é realmente, olha, né? A gente tem aí algum know-how de isolamento com criança chorando em casa sem saber o que fazer. E acho que realmente, quando você está vivendo o puerpério, talvez a maior dica é realmente relaxar e não fazer aquela estruturação de milhares de coisas e seguir o fluxo do seu bebê e da sua realidade. E eu acho que a gente vai ter que aprender a aceitar rapidamente a realidade que a gente está vivendo, se entregar para ela. E aí eu acho que, claro, estabelecer a rotina, como você está trazendo, de uma forma um pouco mais estruturada, dá segurança para todo mundo em casa. Uma rotina que vai acontecer no dia. E não mais no mês, na semana, no ano. E, ó, a Joana tá no puerpério e na quarentena. Então, para ela, ela já tá lá junto com todo mundo. Tem uma outra coisa, assim, sabe, Cami? Que, assim, a escola que tá demandando tarefa virtual, né? Tá mandando tarefa para a criança. O chefe que tá demandando essa funcionária ou esse funcionário do mesmo lugar. Gente, a gente tá num momento de rever as importâncias. O que é importante? É importante você ter uma criança que está estressada porque tem 10 lições de matemática para cumprir nessa quarentena, ou você mesmo que tem prazos para cumprir nessa quarentena. Isso não é real. Essas coisas, elas não são importantes agora. O seu trabalho, que era muito legal, muito incrível, muito urgente, ele vai deixar de ser urgente pelos próximos dias. E a gente vai precisar acolher isso. Essa criança cumprir essa tarefa dela, assim, milimetricamente, que na verdade agora passou para você essa função, né? Não é mais da escola, não é mais do professor, passou para a mãe ou para o pai. Isso é importante? Quanto é importante?
Coloca no papel quais são as importâncias. Perfeito, Lua. Eu tenho como compartilhar com você, a gente tinha mais de 6 eventos, 7 agendados para março, foram todos cancelados. A minha semana, que ia começar essa semana de um jeito, ela não tem mais nada das tarefas que eu ia fazer faziam mais sentido. Nenhuma das minhas atribuições, das minhas responsabilidades, daquilo que eu me propus a entregar fazia sentido. E a gente se dedicou, então, de fato, o que eu posso fazer agora? E agora, para mim, o que eu me propus a fazer é justamente ter essas lives diárias, é organizar outras coisas, é estar com as crianças. Agora a gente fez hoje aulas de ginástica no aplicativo, na sala. Já coloquei que a cozinha vai virar ateliê, porque não falando de mãe Pinterest, mas porque eu estou abrindo espaço para as coisas que a gente vai poder fazer. Eu moro num apartamento em São Paulo. A cada dia está fechando mais as áreas de convívios sociais, dos prédios, dos condomínios, dos parques. Isso vai acontecer. Então, a gente vai ficar recluso. Então, eu estou tendo que estruturar combinados com as crianças, estruturar que hora de trabalho, então eu estou aqui, e a gente começar a estabelecer para não enlouquecer, porque não vai mais ter diferença entre sábado e domingo. Não vai ter mais diferença de nada, gente. Então, assim, amanhã, sábado, o que mudou? Eu não vou ver a família, eu não vou pra rua, eu não vou sair para um restaurante, eu não tenho nenhum lugar para ir de bar, não tem nada. Então, sábado... E aí, o que precisa mudar? É a gente. O que precisa estar? A gente precisa estar no controle disso. Então, ontem estava um puta dia de sol aqui, lindo. E eu pensei, vou botar o maiô e vou tomar um sol, né? Eu moro em casa. E aí eu disse assim, cara, se eu botar o maiô hoje e for tomar um sol hoje, o que eu vou fazer sábado? Como é que eu vou... A minha cabeça, né, vai me fazer trabalhar... Não, então não, hoje não é dia de maiô. Hoje é dia de roupinha, vou botar um rímel, né? Vou botar aqui um corretivo e vou trabalhar. E vou sentar e vou trabalhar o possível. Porque também tem isso. Estou me sentindo improdutiva? Claro que eu estou, porque eu me coloquei um ritmo de trabalho, né? Eu já trabalho home office. Então eu já sabia como é que eu funcionava dentro de casa. Isso não vale mais, essa régua não vale mais. E tá tudo bem. Porque não é tempo, o tempo é outro. Então eu acho que a gente está nessa semana, Cami, muito desesperado, porque a gente está numa semana de entendimento disso tudo. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em quarentena. Eu não acho que as aulas voltem no final do mês. Eu acho que esse período vai se estender. E a gente precisa olhar para isso com mais fluidez. Essa semana foi uma semana que faltou ar para todo mundo. Né? A gente sentiu no peito essa compressão, esse medo lá fora, essa pressão de produtividade, essa pressão de não saber a nova rotina da casa. Então, eu acho que agora a gente está chegando no final de uma semana, onde a gente vai precisar encontrar, eu tenho falado sobre isso, assim, tecnologias internas. Caminhos. Porque a gente tem eles. Muito simples é respirar. A gente não respira. Então, eu ia te pedir essa ajuda agora, na verdade, Lua. A gente está falando aqui de coisas práticas, na real, porque a gente sabe. E aí, assim, eu também acho, Thaís, também tô com você, que não adianta a gente pensar quando que acaba, porque isso não vai trazer conforto. Não vai ser tipo, vou ficar sem respirar até quando terminar. E aí terminou, eu saí do túnel, sabe? Que nem a gente prende a respiração quando passa no túnel, na estrada. Então eu vou prender a respiração e vai acabar. Esperando que o dia Não acabe. faz isso, ninguém prende a respiração. Não vai rolar. Não vai rolar porque a gente não sabe o que Mãe, do túnel. a minha mãe. Ah, vocês estão brincando de mamãe e filhinho? Legal. A verdade, Lu, E a gente tá indo pra escola. Ó, Joaquim tá brincando que tá indo pra escola. Porque eles precisam dessa âncora. Você tá brincando que tá indo pra escola, né? Eles também precisam dessa sensação de segurança. E a gente vai precisar ser esse condutor aí de tudo isso que está acontecendo. Porque se a gente também não entende a gente precisa ser honesto emocionalmente com os nossos filhos e encontrar ser o equilíbrio ali. Como você sempre fala, a gente tem competência e capacidade de transformar os ambientes, né? Quando a gente chega. A maneira como a gente entra, a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente sorri, a maneira como a gente energiza os lugares.
E eu acho que isso a gente vai precisar aqui, até quero estruturar aí um pouco com vocês algumas coisas pra gente fazer mesmo, que é o só por hoje, porque eu acho que não vai dar para ficar sem respirar. A gente estava no modo... Eu também estou otimista em vários sentidos. E eu te digo por quê. Eu acho que esse modo sobrevivência que a gente já estava vivendo não funciona mais. Que é o modo... Tampa o nariz, sai de casa, volta para casa, tampa o nariz e você vai no embalo, translocado, desesperado para chegar sábado. Aí chega sábado e você está desesperado para chegar segunda, porque sábado e domingo tá um caos na sua casa. Então, assim, esse modo já não está funcionando mais. Tudo que a gente já planejou, tiraram o chão. Não tem mais o planejamento, não tem mais nada. E aí a gente fica de frente, Cami, com o nosso adoecimento, né? Porque a gente não está adoecido agora por conta do isolamento, a gente não está enlouquecido agora por conta do isolamento. A gente já vinha adoecendo. A gente já vinha muito desconectado da gente. E agora, em uma semana, não vai dar tempo. Leva um tempo para a gente se conectar mesmo. Porque toda essa conversa, eu falei aqui, né? Respira. Parece alternativo demais. Parece coisa de quem medita. Parece coisa de quem, né? Ah, não, ela é muito calma. Ah, ela tá dizendo aí para eu respirar porque ela é muito calma. Não, minha gente, eu sou histérica. Eu sou uma louca. Né? Mas assim, eu tenho 4 filhos. Eu tenho 4 filhos que eu escolhi estar junto deles. Então, assim, eu não posso simplesmente me deixar levar por qualquer coisa que me atravesse. É uma escolha que ela é consciente, sabe? Quando eu digo assim, cara, respira, é porque a gente não respira. Mesmo, a gente só... Né, a gente faz isso, assim, involuntariamente, sem pensar. Então, assim, de forma muito prática, acorda e respira profundamente 3 vezes. Vai começar seu dia, as crianças começaram a brigar, seu marido está imprestável no celular, tem uma pilha de roupa para lavar. Respira. Respira. Volta para o centro. Respirar é uma tecnologia incrível, é uma tecnologia de ponta, que a gente precisa voltar para ela. Você se apega em alguma coisa na sua... Assim, você tem alguma coisa que você consegue se apegar na hora que... Porque eu faço essas respirações e às vezes eu não... Demora um pouquinho mais do que 3, né? E daí quando passou das 3 eu já dei um grito. E aí já foi, entendeu? Já saiu. Eu acho que é um treino. Tem uma respiração que eu faço que ela é engraçada, assim. Outro dia eu tava viajando e eu tava no Uber e eu tava a cabeça, assim, 1 milhão de coisas e eu... E aí o motorista do Uber olhou pra mim e disse, moço, eu só tô respirando, me deixa aqui 5 minutinhos. Porque é isso, né? A respiração ela precisa ser silenciosa. Não, joga pra fora, vocaliza esse estresse. Mesmo. Deixa o corpo pesar. Sem se sentir ridícula, sem se sentir, será que tem alguém olhando? Sem ter medo desse desabar, porque também tem isso, né, Cami? A gente tá aqui. Não, eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta das crianças. Tá tudo ótimo, assim, vamos, eu tô com medo, mas dane-se. Que hora você sente e chora? Porque pode chorar. Ó, eu quero falar uma coisa pra vocês todos. Eu fiz a barca com a Lua, a Aline tá aqui da barca, tem outras pessoas. E conviver, eu recomendo fortemente, acho que você vai ter que ter turmas extras, milhares, porque vamos ter que ter barca 24 horas, acho que tem que fazer agora uma reunião da barca toda, fazer um Titanic pra gente ir junto, porque não vai dar uma barquinha mais não. Mas a verdade é que essa história de conviver com as emoções, pra mim é muito novo. E é muito difícil, muito difícil. Eu já contei muitas vezes a minha história. Eu perdi minha mãe com 4 anos e fiquei por 30 anos falando que estava tudo bem. E quando a minha filha nasceu, a Bel, o tudo bem não se sustentou mais. E aí veio o João e pá! E aí eu falei, e agora? O que eu faço com tudo isso que está vindo? Então eu tenho muita raiva, eu tenho muito medo, eu tenho muitas coisas que surgem com choros, que surgem na hora que minha filha me desafia. E aí foi a partir de tudo isso, inclusive, que nasceu até Filhos no Currículo, enfim, pra gente falar sobre filho como potência, porque eu precisei, de fato, olhar para tudo isso, né? É um olhar que dói, não é
convidativo, é bem pouco gentil, né? Porque a gente não pode romantizar aqui que, ai, filho é potência, maravilhoso. E Não. Não, entendeu? E aí eu simplesmente aprendi nesses processos e nesses encontros que a gente fez e em algumas coisas, de simplesmente eu esmurrar o travesseiro gritando de raiva. É. Fiz isso. Tem uma outra coisa, Cami, que eu acho muito boa e muito prática e muito simples, que é assim, escreve. A gente é atropelado, né, pelas nossas emoções. Então, assim, ai, eu tô com medo. Hoje não, porque hoje o dia já começou diferente, mas ontem eu acordei cedo, fui pra yoga, fui no meu tapete de yoga tal, acordei silenciosamente, desci as escadas para ninguém me ouvir e tal. No segundo asana, na segunda postura, chega Tereza e Joaquim, né? Já deitam no meu tapete e tal. E aí a pessoa já fica com raiva, né? Porque a pessoa diz assim, puta que pariu, não é possível, eu não tenho um segundo de paz. Né? A pessoa, não é possível, essas crianças estão loucas, eu vou surtar, eu preciso terminar esse negócio aqui. E aí você começa a jogar nas crianças tudo isso, né? Porque alguém precisa pegar esse sentimento. O que a gente aprendeu? Que a gente não pode sentir nada. Então o outro é o responsável pelo que a gente sente. Que raiva de você, né? Você que me atrapalhou. Eu tô com raiva, exatamente. Eu acordei o dia para fazer yoga, entendeu? E você tá atrapalhando o meu rolê. E você chegou aqui então, e nisso, acabou com o meu dia. Exatamente. Nisso, a gente se embola, né? A gente não se responsabiliza. A gente não estabelece limites. Então, assim, filho, respira. E aí respira, né? Entende. Entende que o que é aquele sentimento que veio, aquela raiva que veio? Cara, eu tô precisando me cuidar. Eu tô com raiva porque eu tô sem tempo. Eu tô com raiva porque eu tô me sentindo oprimida. Eu tô com raiva porque eu gostaria de estar sozinha. Eu tô com raiva porque eu queria. É você. Não é a criança, não é o seu marido, não é o seu chefe, não é o coronavírus. A única pessoa responsável por toda a nossa raiva e nosso ódio legítimo é Bolsonaro. O resto, não. Dele tá liberado. A inteligência emocional diz que pode sentir raiva de Bolsonaro, tá? Dos outros não pode. Uma candidata a presidente, a Farage, ela falou que se ela passar por tudo isso, a gente já tem uma candidata. Aí eu, assim, já tá o voto na Thaís. Thaís, você já tem a nossa audiência. Então, a inteligência emocional, ela só valida essa raiva que pode ter, que a raiva do presidente, essa é legítima. O resto, cara, a gente vai precisar resolver. E aí eu olhei, Pedro estava dormindo ainda, né? Fui lá, disse assim, ó, acorda, pega as crianças, porque eu preciso do meu tempo, né? E eu quero ficar aqui comigo na minha yoga respirando. E aí ele, não, claro, eu vou lá, tal. Levantou, meio sonado, pegou as crianças, foi, né, fazer um café para eles. Quem não tem isso, quem não tem um parceiro para dividir, precisa conseguir dialogar com as crianças de um lugar da honestidade. Porque isso é uma prática. Com a sua honestidade, eles vão conhecendo os seus limites. Então, assim, olha, eu preciso desse momento para mim. Então, se você precisar colocar eles na TV, porque você está precisando desse momento para você... Concordo plenamente. Se você precisar dar uma geleca, dar uma bacia d'água, ou não, fazer com que eles observem também, porque a quietude, ela também é ensinada. Perfeito. Eu acho que e é um exercício, né? Não dá para esperar que vai ser no primeiro dia. E não dá para esperar que vai ser todas as vezes que você pedir, as coisas vão acontecer. Fala, Lu. Thaís fez uma pergunta muito boa. Como faz para pedir pro padrasto? Ué, é igual. Padrasto e madrasta é igual, não tá ali dividindo o cuidado? Não tá ali dividindo o amor, dividindo a responsabilidade? Essas pessoas, elas precisam estar disponíveis também emocionalmente para acolher seus filhos. E aí agora, né? De novo, o nosso otimismo, Lua, de que é um momento para ter as conversas difíceis. Total. E aí não vai mais dar para fugir. Porque eu também vivo uma realidade que meu marido está em Brasília e agora ele está em São Paulo, de home office. Ai, meu Deus do céu. Então nem se eu sobreviver, Thaís, tem candidata à presidência
que não vai faltar. Então, a gente pode todas nós juntas fazer o nosso partido aqui, porque, sinceramente, eu falei, ontem, a gente sentado um do lado do outro com o computador, ele fazendo uma call, eu tô aqui justamente por isso, porque, né? Aí você fala, não, tá ali, e eu vou ter que aprender a lidar com tudo isso. Então, é um home office com filhos, sem escola, com marido em casa, com padrasto, com todo mundo tentando. E aí a gente vai precisar ter conversas difíceis, né? De conversas que a gente não queria até ter. Então, de repente, talvez você não queria estabelecer qual vai ser o combinado com o padrasto aqui em casa, qual vai ser o combinado com o marido aqui em casa. Mas E olha só, né? Coisa, como né? a gente vai para um lugar que é muito louco, onde a gente acha que a gente tem que ter todas as responsabilidades, né? A gente protege os nossos maridos das atividades domésticas, a gente protege nossos companheiros dos cuidados com os filhos, a gente protege os padrastos desse envolvimento. Ah, não, mas ele é padrasto, ele não pode se envolver. Não, ela é madrasta, não é função dela. Gente, se a gente não entender que a gente está todo mundo no mesmo barco e que a gente precisa se cuidar nesse lugar da casa, do estar, do silêncio, dos espaços que a gente vai conviver, a gente não vai fazer isso nunca mais. Então, por isso que eu estou olhando para esse momento e eu estou otimista, porque eu acho que é um momento de transformação tão radical, tão potente. E é óbvio que no meio desse caminho vai ter dor, vai ter incômodo, vai ter angústia, mas a gente vai sair desse lugar muito melhor se a gente aproveitar as oportunidades. Porque se a gente se adormecer, se a gente se anestesiar, se a gente ficar na internet consumindo essa loucura de informação, né, sobre tudo isso que está acontecendo, a gente vai adoecer, a gente vai se anestesiar e a gente vai sair exatamente igual ou pior desse processo. Porque vai passar. Vai passar. Eu tenho também consciência que como o dia nasce todo dia a gente tem essa certeza. É a única garantia que a gente tem, e eu me apego muito ao céu nesse sentido. Infelizmente, em São Paulo não tem o céu de Brasília, eu morei 6 anos aí, você sabe. E aí, realmente, a gente precisa ter algumas âncoras no dia de olhar para pequenas coisas, ainda que da janela, e vai ver um apartamento do outro lado, um outro prédio, um concreto, mas a gente vai precisar ter a certeza de que o dia vai chegar, outro dia vai acontecer. E aí você falou algumas coisas em relação ao nosso dia. Eu já me percebi ficando, juro, a gente vai ter que tomar alguns cuidados com essa história de internet, de você usar melhor, porque a gente vai ficar 24 horas olhando o que está acontecendo na internet, mas eu tive a sensação de que eu estava no computador, aí eu fui para minha cama e voltei pro computador. Aí eu falei, meu Deus, eu tô no mesmo lugar, eu só fiz dei uma volta até a cozinha, porque aí também tem essas voltas à cozinha comer, e um banheiro, uma enlouquecida, casa e computador. Eu falei, não, gente, eu vou precisar organizar algumas outras atividades para mim, que é que a gente estava falando daquela história de ter esses momentos de conversa, e o isolamento social tá fazendo que a internet vire um momento de conexão. Porque a gente vai precisar se conectar. As pessoas precisam de outras pessoas. E eu tô vendo isso muito forte. Ontem a gente fez uma reunião de família pelo Zoom com a minha avó de quase 90 anos. Entendeu? Muito lindo. O meu tio, eu até vou fazer propaganda, gente, porque meu tio, ele é palhaço, músico, artista. Há 30 anos ele faz festa infantil. E ele vai pela primeira vez hoje, tá no Instagram da Bitumami, no @Bitumami, às 4 da tarde, para tocar violão para as crianças e cantar, entendeu? Porque a gente vai precisar fazer outros movimentos. Então, ela tem esse espaço também de convivência que, por uma loucura, a gente vai precisar ser trancado em casa para a gente aprender a conviver em casa, para a gente aprender a viver em casa, a ficar em casa e aprender a também usar isso daqui de alguma forma produtiva. E aí, você estava falando, eu até me perdi aqui, porque vou te passar a bola porque eu me perdi aqui no que eu ia te falar, mas é para assistir o Gil, Cá. Vamos assistir o Gil. Não, eu queria falar uma coisa, assim, que essa é uma oportunidade da gente, você começou dizendo, né, 24 horas e a gente sente 1 milhão de coisas. Não resiste ao que você está sentindo. Sente a raiva, entende, localiza ela, assim, cara, fiquei com raiva do meu filho agora por causa disso, né? O que isso está querendo me dizer? Sabe? Ah, entendi. Né? Eu não estou com raiva dessa criança. Então, se sentiu frustrada? Que frustração é essa?
Então, aproveita esse momento onde você não tem tantas outras coisas para fazer, você está muito com você mesma, para investigar, se coloque como apreciador das suas emoções, porque elas vão te indicar um caminho de cuidado, um caminho que você tem. Não é a Lua, não é a Camila, não é o mestre yoga, não é o Buda. A gente tem esses caminhos dentro da gente. Óbvio que isso dentro de um processo antes do adoecimento psíquico, né? Porque quando a gente adoece psiquicamente, a gente precisa de remédio, de psiquiatra, de terapia, enfim, coisas mais concretas. Mas se você, nesse momento, não está contando com nada disso, você está só muito misturado com tudo isso que você está sentindo. Então, a primeira coisa, para de brigar com todos esses sentimentos. Não, não estou com raiva, não. Não, não estou frustrada, não. Não, não estou irritada, não. Estou irritada. Estou com sono, eu estou cansada, eu estou com medo. Verbaliza, nomeia. Essa é uma oportunidade incrível de você reconhecer aquilo que você está sentindo, porque a gente não faz isso no nosso dia a dia. A gente só vai, atropela. No final do dia, às vezes, é que a gente para, se a gente tem esse processo, né, a gente para e pensa, cara, por que eu reagi daquele jeito? Por que eu fiz aquilo? Né? Então, essa é uma oportunidade da gente entender e investigar aquilo que a gente sente. Então, isso, a primeira coisa. E você pode fazer através da escrita, como você estava falando, né? Você pode ter a escrita, escrever, fazer algumas pausas no meio do caminho do seu dia e colocar lá no papel o que você está sentindo. Que eu acho que da escrita e da observação, às vezes, sabe? Assim, só observar. Se observa. Pratica a autoobservação. Uma segunda coisa é a gente fica nisso, né, nessa disputa também com o tempo. Ah, não tenho tempo, agora não tenho tempo de nada, porque as crianças estão me consumindo, por quê? É a gente que cria as nossas dinâmicas. Nós criamos as nossas dinâmicas, mesmo. Você não está conseguindo viver e funcionar nesse novo modelo porque você está soterrada. E tudo bem estar soterrada. Realmente, a gente, né, tomou uma tromba d'água na cabeça. Então, tudo bem a gente estar lá no sarrabulho da onda, tentando respirar. Estamos falando de uma primeira semana de quarentena. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa. Nem começou, né? Então, assim, entenda que quem vai estabelecer essa nova dinâmica na sua vida é você. E seus filhos, e seu companheiro, sua companheira, podem e devem ser incluídos nesse processo com conversas e diálogos sinceros, com acordos feitos que vão incomodar todo mundo. E tá tudo bem. O que a gente tá aprendendo? E a hora é agora, né? É a questão a hora é agora. Ou vai ou racha. A autorresponsabilidade, que é a palavra, de você conduzir esse caminho, ainda que no incerto, mas que você vai ter tendo a oportunidade de ter conversas incríveis, inclusive com o seu trabalho. Porque eu estava querendo dizer aqui também, e eu lembrei a história do home office, é você, quando sair de tudo isso, com certeza as empresas também vão estar infinitamente mais preparadas de perceberem que uma reunião poderia ter sido um e-mail, que uma reunião poderia ter sido um call, que pais e mães podem estar em casa. Então, a gente tem grandes oportunidades aí nesse movimento, se a gente se assumir a autorresponsabilidade. Esses acordos que estão escrevendo, que você falou que são tão necessários, eles também vão ser necessários no seu trabalho. Você também vai ter que refazer acordos e expectativas. O que vai dar para entregar na segunda-feira? O que tem para entregar de importante? O que você vai ter que fazer hoje na sexta? O que vai dar para fazer sexta-feira? Uma coisa. Urgente é gente, né? Urgente é gente. É isso, assim. Isso vai virar um mantra. Urgente é gente. Maravilhoso. O seu prazo, o seu deadline, ele vai... E isso para as empresas, eu acho que para o capitalismo, é uma mudança de paradigma muito radical, Cami. Então, assim, a gente tem diante da gente uma oportunidade tão potente. Vamos se entregar a ela, vamos parar de resistir a ela. E para mim, por último, nesse processo de tudo, desse né, overwhelmed, né, de emoções, no final do dia, tente escrever uma coisa que para você foi boa. Uma coisa que você reconhece como tendo sido bacana. Esse exercício, ele também é absolutamente simples e ele é muito massa, porque faz com que a gente consiga, no final do dia,
por pior que ele tenha sido, a gente consiga respirar e se oxigenar para começar o dia seguinte. Maravilhoso. É aquela história de se orgulhar, né? Do dia ter chegado ao fim e você dar a sua própria validação, sem esperar do outro. Olhar para aquilo que foi possível fazer, o que foi que deu para fazer, do jeito que dava para fazer, porque é o jeito que tem agora. Né? E você concluir no final que você falou, eu fiz, eu consegui alguma coisa. Oi, mas... Maravilhoso. Oi, e essa conversa... Quantos home offices agora as crianças vão poder entrar na reunião? E vai ser completamente aceitável, maravilhoso. Peraí, deixa só a mamãe terminar, que eu já falo com você, tá bom? Não, cadê o que ela faz? Me mostra o que ela faz e depois mamãe vai ter que voltar pra... Ah, Joaquim! Não, ó. Meu Deus, filho! Se antes a gente tinha que esconder filhos, e aqui é uma página que chama Filhos no Currículo, e muitas mulheres saem do mercado de trabalho porque chegam os filhos e elas não conseguem mais estar nesse lugar. E as que ficam tendo que esconder, entre aspas, que tem alguma coisa com o filho, ou porque as empresas estão em graus de maturidade diferentes, e é isso que a gente quer transformar, que a gente possa ser humano e humanizar as relações e a gente poder mostrar aos nossos filhos, né, que eles existem. E eles... Isso para os homens, gente, assim, pelo amor de Deus, assim, a gente fica protegendo, né? A gente fica assumindo as coisas, protegendo esse trabalho do homem que é mais importante, protegendo o tempo do homem que é mais importante. O do outro é sempre mais importante. Nesse momento que estamos todos no mesmo barco, estamos todos de home office, amor, deixa a criança aparecer na reunião. É teu também, entendeu? Então vai dar um jeito, vai responder e-mail depois que as crianças dormirem, ou com criança no colo, ou do jeito que for possível. Né? Que a gente não proteja mais os nossos companheiros e as nossas companheiras nesses processos, porque eles precisam colocar a mão na massa. E se não for agora, olha, se não for o coronavírus, não vai ser nada. Não, gente, é a oportunidade que a gente tem na mão para fazer toda a revolução que a gente precisa e quer, né? Seja no trabalho, com os filhos, porque também é uma oportunidade de a gente se conectar e criar vínculos e novos hábitos na nossa casa. Eu tô vendo isso fortemente, porque a gente vai estar em casa, eles vão estar nos vendo. Então é uma oportunidade única também de conviver 24 horas com os nossos filhos e trazer para nossa casa também aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente gostaria de viver, aquilo que a gente gostaria de que acontecesse todos os dias na nossa vida, né? A gente vai ter, bom, eu não tenho como fazer no melhor ambiente do mundo, a yoga no melhor lugar do planeta, mas foi hoje no chão da minha sala, do jeito que deu. Eu até coloquei a Pri Leite Yoga do canal do YouTube e fiz o dela, ela tá com um vídeo curto de pânico, que tem 15 minutos, exercícios muito de respiração, tem muito a ver com o que você falou, com fazer a vocalização dos sons, né? Então, ela fez de abelha, fazer o leão, e aí a gente vai, o cavalo, fica tudo doida, mas pelo menos a gente está respirando e se colocando no eixo aí, e as crianças assistindo tudo isso. Vamos se humanizar para os nossos filhos, né? Vamos se humanizar, A gente também está estabelecendo o que é o jeito de atravessar essa crise para eles. Como é que a gente vai... A Mari hoje de manhã falou uma coisa que eu achei muito maravilhoso, assim. A gente tem a oportunidade de ou ensinar sobre doença ou ensinar sobre resiliência para as crianças. O que a gente quer? Qual vai ser a nossa escolha? Né? E eu acho que é muito isso. Eu tinha elaborado de um outro jeito, que assim, a gente modela para os nossos filhos. E a gente precisa modelar essa travessia de um lugar de equilíbrio. Precisa atravessar todo esse vendaval conseguindo respirar. Isso não quer dizer segurando a respiração, segurando o choro, engolindo o que sente. Sente tudo. A hora é agora. Sente, nomeia, sabe? Verbaliza. Estou sentindo isso, estou frustrada, estou com medo, estou chateada. A gente precisa conseguir dizer o que a gente está sentindo, Cami. E a gente, primeiro, conseguir reconhecer, né? Porque a gente só atropela. E acolher também as crianças nesse processo. E num dia que é muito louco, Lua, porque não é que no final do dia você vai sair com um sentimento. É a cada hora.
a cada hora. Eu tô num negócio que, assim, é por hora a emoção. Então, vai ter uma lista no final do dia, você vai falar, nossa, aconteceu isso, e aí você vai perceber. Porque a hora que você se sente melhor, que você tá animada, hoje eu tô num dia animado. Acho que ia começar a sua live, eu acordei, falei, não, vou tomar banho, vou fazer areia, coloquei a rotina que eu queria aqui, mais ou menos, daquele jeito. Já sei mais ou menos o que eu quero fazer. Então, eu acordei bem. Há 2 dias atrás, acordei assim, falei, meu Deus, com a mesma roupa que eu tava no dia anterior. Eu falei, ai, o que vai ser disso? Minhas crianças vendo o videozinho da escola, eu já comecei a chorar. Falei, ai, o que eu tô olhando aqui? Então, a gente vai fazer esse exercício das emoções diárias. As pessoas perguntaram de novo. O canal do YouTube é o da Pri Leite Yoga. Depois eu até ponho aqui nos comentários também para vocês. É muito legal. E tem esse vídeo de pânico, que são 15 minutos, que ela dá uns exercícios de respiração que eu acho que são bem válidos para esse momento e nessa conversa que a gente está tendo. Lua. E pensa nisso, pensa nessa potência do medo, assim. Cara, o corpo tá produzindo muita energia. É muita energia que o medo produz. Não deixa ele te paralisar. Investiga, sabe? Eu tô com medo de quê? Porque esse medo, essa pergunta faz com que a gente desça mais profundamente e a gente encare do que a gente está com medo. Ai, não é medo, na verdade, eu estou sentindo raiva. Não, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo frustração, sabe? Separa, assim, tenta limpar esse caminho emocional para conseguir lidar com tudo isso de um jeito mais interessante. Eu não sei nem o que falar, gente. Eu sei que eu tenho que falar com a Lua todo dia. Lua, a gente estamos fazendo aqui as lives diárias às 10 horas aqui, às 4 e às 9 horas lá na Bitmami. Tem a programação no nosso Linktree aqui na bio da nossa página do Instagram. Mas assim, só acho que a gente tem que ter Lua todos os dias. A Lua tem os escritas maravilhosas, o Dilemas, que é imperdível com o Pedrinho, né? Eu não ouvi o último, mas já sei que estava falando um pouco sobre isso, não é? A gente resolveu não ler um dilema. Esse cara tá tudo. Esses dilemas todos me parecem desimportantes agora. Acabou vamos falar de. urgência. Acabou a urgência. Vamos falar de outra coisa. Eu acho que para Barca de Abril, Cami, tem 2 vagas na turma da manhã. Perfeito. A Barca é esse jeito que eu encontrei de cuidar, realmente, de ajudar as mulheres a reconhecerem esses processos e aprenderem a lidar com isso de um jeito mais inteiro. É a nossa palavra, né, Cami? É maravilhosa. Eu só queria dizer que eu fiz a Barca e eu dou total apoio para todo mundo fazer a Barca. Acho que eu estou conseguindo conduzir a minha Barca aqui de casa um pouco melhor depois de ter feito a Barca, porque não é que a gente sai achando... a Aline quer voltar, acho que a vaga é nossa, Camila. Tem como repetente, assim, dá para voltar? Acho que você tem que fazer agora uma Barca das que já foram embarcadas. Nível 2, né? Tô pensando nisso. Vamos para um mar mais profundo, um mar com turbulência. Mas, enfim, eu queria dizer que eu super, super, super recomendo tudo que a Lua fizer. Ela sabe que a gente acompanha, a gente admira e se inspira. Espero ter você aqui mais milhares de vezes. Quantas vezes Tô aqui. E a gente quer te ouvir. Tô aqui. Tá bom? Gente, eu vou, acho que, encerrar essa live feliz, porque eu falei, eu vou te aproveitar, Lua. 1 hora de Lua não é pra poucos. Brincadeira, é só ir lá que a Lua te atende. Eu tô aqui. Cami, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que eu também tenho uma enorme admiração pelo que você faz, pela maneira como você encontrou para transformar sua maternidade, sua vida, cuidar das suas emoções, entendeu a importância disso. Porque, gente, não vai ter outro jeito, não vai ter outro caminho. Ou a gente se responsabiliza e cuida, e nomeia, e respira, e toca, ou então a gente vai estar para sempre carregando um monte de peso que não é nosso. Né? Então, que a gente não carregue o peso desse vírus, que a gente se alivie, na verdade, nesse processo, que a gente se encontre com a gente mesma, que a gente... eu tenho pensado muito assim, e depois, quando tudo isso terminar, o que vai rolar? Sabe? Eu estou muito assim, eu tenho escrito meus sonhos e meus projetos pós tudo isso, assim, foco lá na frente, porque vai passar, a gente vai atravessar isso. Ô, Lua, eu acho que a gente vai precisar de um resumo dessa live, assim, com pílulas infinitas do que fazer, sabe?
não do que fazer como uma pressão. Gente, por favor, entendam aqui, nós somos mães e não estamos trazendo metas para ninguém e nem indicadores de mães perfeitas no coronavírus, mas algumas coisas que eu acho que vão ser muito válidas do que a gente conversou, acho que vai ser legal a gente traduzir também como conteúdo, sabe? Vou fazer isso. Então, vamos lá. Respira, vocalizando. Não se sinta ridícula, né? Não sinta medo. Não, respira, desarma. Deixa vir, né? Respira e vocaliza. Escreve, anota o que você está sentindo ou se observa, né? Se observa a cada emoção que vem, por que vem. Tenta, na hora que você sentir, não jogar no colo do outro, né? Então, assim, eu tô com raiva porque meu marido, eu tô com raiva porque meu filho, eu tô puto da vida porque... Não. Volta para você, né? Tenta encontrar em você essa resposta. Esse é um processo de autorresponsabilização. Escreve em primeira pessoa, né? Exatamente. Então, isso eu acho que é muito potente. Que mais que a gente falou aqui? Da gratidão no final do dia. No final do dia, agradece. Assim, tenta encontrar alguma coisa que foi bom, alguma coisa que você aprendeu, alguma coisa que te fez rir, ou alguma coisa que te fez chorar, mas que você entendeu como sendo um aprendizado, né? E encara tudo isso que está acontecendo como uma chance de crescimento assim, sem igual. E não tem crescimento sem dor, não tem crescimento do lugar confortável onde a gente habita, né? E se você... os medos, né? Para lidar com todos esses medos, desce mais profundamente. Por que eu estou com medo disso? Então, assim, eu estou com medo de não ter dinheiro. Esse é um medo muito real, né? Para os profissionais liberais, para as pessoas que são freelancers. Então, assim, eu estou com medo que falte dinheiro. O que isso significa? Que memória você acessa quando você pensa em você sem dinheiro? O que é esse medo? Eu estou com medo de não comer mais naquele restaurante que eu comia todo sábado. O que isso simboliza na sua vida? O que está por trás disso? Que segurança é essa que você está colocando nas coisas e não em você? Sabe? Numa conversa com o Pedro, assim, eu disse assim, cara, se der uma merda muito grande, esse negócio se estender por 6 meses, eu posso sair quebrada financeiramente, mas eu não saio quebrada emocionalmente. É isso, sai inteira, né, Lu? Eu saio inteira, porque eu tô cuidando disso com toda a minha força. E eu acho que a dica do mexer o corpo, que você tem falado bastante, acho que a gente não pode esquecer de mexer o nosso corpo e mexer o corpo das crianças. Eu acho que isso, juntos, fazer uma dança, tem a Aline aí, que está fazendo dança online, depois a Aline fala aí também da sua dança terapêutica, correr, se mexer, pular, dar cambalhota... Porque isso e toda vez que você vir alguma mulher falando, mexa o seu corpo, ou brinque com seu filho, ou construa uma rotina, e isso te bater errado, né? E você ficar com raiva disso, tenta entender por que você está com raiva disso. Por que você ficou com raiva da mãe que te disse que está brincando com o filho? O que essa raiva quer dizer, né? Se você está com raiva de mim porque eu estou correndo aqui no meu quintal, por que você está com raiva de mim? O que essa raiva está te mostrando? Porque eu recebi mensagem assim, é muito fácil para você falar porque você tem o quintal. Eu digo, e o que você tem? Perfeito. Não tenho nada. Não tenho nada. Eu digo, claro que você tem alguma coisa. Você está preferindo não olhar. Você está preferindo apontar. E é uma escolha. Exato. Mas é claro que cada uma de nós tem sim um recurso que a gente pode, nesse momento, usar. Basta a gente se colocar num processo de questionar, investigar. E assumir essa responsabilidade das nossas emoções e da nossa vida. Nunca antes foi tão difícil, mas necessário, urgente, e a gente vai ter que fazer. Não tem outra escolha, não tem outro caminho. E eu queria muito te agradecer, muito, 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 que você volte milhares de vezes e que você esteja nessa internet muito louca, entrando todos os dias para dar um farolzinho pra gente, tá bom, Lua? Você é luz. Obrigada, querida. E você brilha muito. Um beijo. Um beijo para todo mundo que assistiu. Gente, amei você. Respira, gente, respira. Vai passar. Eu amei mesmo. Obrigada. Um beijo, querida. Tchau, gente.